Aqui falar uma história que um pouco me marcou, do livro dos, dos que a igreja usa, que outras igrejas também usam. É essa mesmo, esse livro mesmo. Essa é eu às vezes chamo de manual do ser humano. Eu quero falar um pouco sobre a história de José. José. José tinha seu pai, José tinha sua mãe, José tinha seus irmãos. E José era considerado como sonhador. Sonhador. E o seu pai, pelo que eu me lembro, o seu pai o amava muito. O amava muito. E como ele. Eu acredito que ele era o filho caçula. O pai fez uma túnica que nenhum outro lugar tinha essa túnica na região. É uma túnica especial. Uma túnica especial. E José falava sobre muito essa questão de sonho da lua, sobre o sol, né? Eu vou usar a minha imaginação, que fica bem legal, que fica bem criativo, né? José falava para os irmãos sobre esse um sonho que ele teve, que tinha várias espigas. Tinha uma só espiga que ficava em pé e as outras espigas se curvavam. Os irmãos de José logo entenderam que possivelmente José poderia ser um governador. E os irmãos então tramaram contra José. Tramaram contra José, olha só. E como eles tramaram contra José para cessá-lo, para pará-lo, e assim ele foi traído pelos seus próprios irmãos, né? Então pegaram José, eles queriam matá-lo, né? Jogaram ele dentro de uma cova. E um dos irmãos de sangue, olha só como que Deus usa, né? Um dos irmãos falou, não, ele é o nosso irmão de sangue, como que nós vamos matar o nosso irmão de sangue? E então, olha só, um irmão convenceu todos os outros. Ele falou assim, não, ele é o nosso irmão de sangue, como é que nós vamos matar o nosso irmão de sangue? E aí um deles convenceu, eu não sei o nome, convenceu os outros a não fazer essa tal maldade. Então eles pegaram, arrancaram a túnica de José, pegaram o animal, mataram o animal, jogaram o sangue na túnica e pegaram a túnica e levou pro pai deles. Falou, pai, nós achamos a túnica do seu filho, a túnica de José. Nós não sabemos, está toda ensanguentada, talvez um tigre, talvez um animal o, o dilacerou, o matou. E a passagem diz que o pai de José chorou muito. O pai de José chorou muito, né? E eu fico um pouco emocionada.
É bom. E José tinha sido jogado no poço, né? Traído pelos irmãos. Aí um deles teve a ideia de vender ele então para os. Eu não sei se é medianitas ou é. Não sei se é medianita, romano, não sei. É, aí ele foi vendido. Ele foi vendido como escravo. Olha só. Mas imagina ele vendido como escravo, pensado, é, né? O pai dele amava tanto ele. Certeza que ele tinha isso dentro do coração dele. Dele sentir que o pai dele. Que ele amava o pai dele. E o pai dele amava. Ele sabia que ele sabia que o pai dele amava ele. E não sei dizer se José viu os irmãos fazendo essa. Pegando. Matando um animal e fazendo essas coisas. Esse detalhe ela não conta. Mas assim, se vamos ter essa imaginação que ele tivesse visto, você consegue ter um sentimento sobre isso? Sobre, poxa vida, vai fazer isso mesmo? Tá. E aí, olha só, ele teve esse sentimento de ver, e aí ser vendido, mas não adianta ele saber que ele era amado pelo pai dele. Que o pai dele fez uma túnica pra ele. E ah, e ele sendo escravo, mesmo ele sendo escravo, ele foi temente, mesmo em terra distante, ele foi humilde, certo, para aprender coisas novas. Ele foi humilde para ser o máximo possível honesto. Eu fico até emocionado, velho, é verdade. Ele foi humilde para, né? Ele foi essa história não. Para mim isso é essa esse fato que aconteceu milhares de anos atrás. É, pelo que eu entendo, ele era formoso, ele. Formoso que vamos fazer uma comparação. Formoso. Formoso é tudo aquilo que foge do padrão de anti-beleza. Anti-beleza. Vamos supor. Ele era. Vamos supor no dia de hoje. Ele era musculoso. Ele tinha boa aparência. Essas coisas todas. Coisas boas. E então o, o faraó, né? Como ele foi vendido para um pessoal que estava passando indo para outro lugar distante. E na feira, lá onde eles estavam, Potifar, eu acho que é Potifar, assim, olha para ele e compra ele como escravo.
como escravo. E ele começa a trabalhar para o faraó. Começa a trabalhar para o faraó. Trabalhar. E eu acredito que José não cresceu dentro da casa de Potifar fazendo coisas erradas. Eu acredito que José cresceu fazendo o que é certo, achando o que é certo, prestando um bom serviço, cuidando das pessoas ali em volta dele. Ele provavelmente fa- fazia um bom serviço, quem sabe. E você percebe que com o tempo ele foi subindo. Com o tempo foi subindo. E ele começou também a ter essa questão da humildade mesmo. E chegou um determinado crescimento que o rei o rei dá para ele um anel, tira um anel do dedo dele e dá para José. Olha só o nível de confiança que ele tem sobre José, um nível de confiança que ele tem. E porque eles dizem que naquela época para o rei tirar um anel e dar para alguém, a pessoa tinha que ser muito de confiança, a pessoa tinha que ser, vixe, tinha que ter muita confiança. E José teve. Então o rei deixava José governar, né? Governar as coisas. Porque ele governava tão bem, ele subiu e foi aprendendo. Ele aprendeu tão bem que o próprio faraó deixava na mão dele as coisas para ele resolver. Acontecia uma coisa, ele resolvia, acontecia outra, ele resolvia. Ele resolvia todas as questões. Vamos se dizer que ele era o braço direito de Potifar. Braço direito. Eu não sei, podia ser também sócio, vamos falar numa linguagem mais assim. E ele poderia ter qualquer mulher que ele quisesse. Que ele estava do lado do rei. Entende? Ele ficava na dele, de boa. Ele ficava na dele. Não sei se ele ficava com, sei lá, não fala. Na escritura não fala. E ele cresceu tanto. E aí a mulher de Potifar se interessa por José. Provavelmente o faraó, olha só, ó, vamos usar aqui a imaginação. Se o faraó, que é o faraó, ele manda em tudo, o faraó ele mandava pegar qualquer menina que ele quisesse, certo? Vamos na lógica. Ele poderia pegar qualquer mulher que ele quisesse. Vamos supor, ali tem uma menina bonita, esbéltica, se cuida, come bem. Ele poderia falar assim, não, eu quero casar com aquela menina vai ser a minha esposa. Ele poderia fazer isso, porque ele era o rei. Ele mandava, ele tinha dinheiro, ele tinha capital, ele tinha soldados.
Ele tinha recursos. E aí, olha só, eu acredito que Potifar já estava um pouco mais velho já, tipo assim. Vamos colocar aí que o Faraó estava nos seus 60 anos por aí. Ele era meio velho já. Não tá escrito lá, mas eu tô falando pra vocês que tudo na minha imaginação. Talvez uns 60 anos, 70 anos, né? E a mulher de Potifar, eu acredito que José poderia ser um rapaz novo. Talvez uns 19 anos por aí, uns 20 anos por aí. E tem uma outra possibilidade que me surgiu aqui agora. Você sabe que talvez poderia ser É, um teste. E aí a mulher de Potifar pede que José deite com ela na cama. E José se nega a deitar com ela na cama. Então, José. Então ela puxa a roupa de José, rasga a roupa de José e chama o soldado e diz que José tentou ficar com ela à força, né? Na minha tradução. Te, te, tentou a possuí-la, naquela época ela vai possuí-la. Então José foi para o cárcere. Foi para o cárcere. E José estando no cárcere, preso, mesmo preso, ele não. Ele, mesmo preso, ele tinha essa questão da do ser sonhador. Acho que de Deus falar com ele. E tinha dois tipos de pessoas lá dentro da cela que ele estava. Tinha um copeiro e tinha um outro que eu não me recordo. E os dois teve sonhos completamente diferentes. Agora eu não me lembro que jeito que era o sonho. Só sei que o sonho de um era de um jeito, o sonho do outro era de outro jeito. E José consegue ter essa interpretação, consegue ter essa questão, visão de consegue ter essa visão de revelação, revelar o que é a possível que poderia acontecer. E nenhum desses dois casos disse que o rei chamaria ele de novo para dar o cargo para ele. E tinha um outro, que eu não me lembro. Vamos colocar 1 e 2, tá? Porque o nome agora. E um deles voltou lá no posto que ele estava. O outro, pela revelação de José, ele seria. Não vou falar mais, ó, vou te mostrar aqui, ó. Aí, só que esse que foi lá, que José pediu para que ele não se esquecesse dele.
a, a, o livro, ó, esse fato, ele relata que José ficou mais 2 anos no cárcere. 2 anos. E copeiro, parece que é o copeiro. O copeiro. E o copeiro lá, perto do rei lá, trabalhando, fazendo atividade. Depois de 2 anos o copeiro foi lembrar. 2 anos. E o José lá no cárcere. Lá no cárcere. E... ah, e aí o rei teve um sonho. Teve um sonho. 7 espigas magra, 7 espigas gorda, 7 vacas magra, 7 vacas gorda. Olha só. O rei, ele tinha outras pessoas ali que tinha essa questão de essa questão de adivinha. Eles tinham lá essa questão de magos. O rei tinha com ele ali para ele perguntar. Ele tinha essa questão de outros, sabe? E todos essas pessoas não conseguiram não conseguiram interpretar esse sonho. Porque quando você né, eu quando eu acredito naquela época, quando você tinha um posto de, vamos supor, um vidente. O vidente, ele era certeiro, certinho. E nenhum deles conseguiram decifrar, porque olha só, imagina comigo, se a decifração fosse errada, naquela época era, ó, o rei, ó. Então, por esses magos, esses não conseguirem, nem eu não sei, nem consegui chegar perto da imaginação, nem nada. E aí o copeiro se lembra de quem? Adivinha de quem que ele se lembra? Exato, do cara que tava lá no cárcere. Lá no cárcere. Ele fala pro rei, fala: rei, eu não sei se era o faraó mesmo ou se era já era outro rei, mas eu acho que era o faraó. E olha só, olha só, olha só que incrível a imaginação. O rei talvez não sabia que José era um interpretador de sonhos. Olha só, por José ser uma pessoa sonhadora e Deus falava com José, por isso que ele ia subindo de nível, porque Deus ia mostrando para ele, ele ia subindo. Tá, voltando. E ele ia subir de cargo porque ele tinha essa questão do sonho. Do sonho. Talvez o rei não sabia que era ele que estava lá no cárcere. E quando o copeiro lembra dele, manda chamar. Manda fazer a barba, manda se arrumar, manda colocar vestes novas. E
ao ele ao ele se mandar fazer barba, se vestir, é, ele vai e vai lá e chega e fala assim: o rei, é o seguinte, você sabe essas 7 espigas gordas aí que o senhor tá sonhando? Diz que o rei estava já inquieto, diz que o rei estava já agoniado, diz que o rei estava inquieto. Esse sonho, ele sonhava. E aí o José falou pra ele: o faraó, é o seguinte, você sabe essas 7 espigas gordas aí? Espiga gorda? Você sabe essas 7 vacas magras aí? É gorda aí? Eu sei. Os- o- a minha interpretação pode ser o seguinte: essas 7, pelo sonho, as 7 espigas magra comia as 7 espigas gordas. E as 7 espigas, e as vacas gordas, as vacas magras comiam as vacas gordas. Ele falou o seguinte: tem uma revelação aí pra você, pra nós, na verdade, né? Ou pra ele, né? Pra ele poder tomar uma atitude. Ele é o rei. Aí ele falou assim: essas 7 espigas magras que comem as gordas, e as 7 espigas, e as 7 vacas magras que comem as vacas gordas, vai chegar um tempo de muita vamos dizer aqui no nosso dialeto, vai chegar um tempo de escassez, vai chegar um tempo de dificuldade, vai chegar um tempo e, e o senhor vai ter que tomar uma decisão, vai ter que fazer essa questão do armazenamento. Você vai ter que escolher alguém da sua confiança para poder administrar isso. E o rei pensa com certo, o rei é bem esperto, né? Ele fala: poxa, se esse cara revelou o negócio, falou sobre isso, ele é o cara para esse cargo, né? Então o faraó vai lá e chama José de novo, coloca ele no posto de novo. E José começa a governar. José começa a fazer o que? Pessoal, o seguinte. Vou dar só um exemplo, tá? Vocês vão lá, você escolhe de 100%, 40 você guarda. 40 guarda, 40 guarda. De 100, 40 guarda. É um exemplo, tá? De 100, 40 guarda. Foi guardando, foi guardando, foi guardando. E o José tinha falado lá que iria ser 7 anos. 7 anos. Era 7 espigas e 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E aí o José foi estocando esses 40%. É um exemplo, tá? Chegou um tempo que naquelas redondezas, em todo local, começou a faltar as coisas. Por que começou a faltar as coisas? Por não ter guardado um pouco. Por não ter reservado para que tenha
reservado para esse período, né? Esse período de revelação. Foi uma revelação que ele mandou, que Deus mostrou para ele que iria acontecer. E ele, por Deus ter mostrado para ele, Deus também já falou, ó, se previnam para que vocês vivam bem. Então assim fez José, foi guardando, estocando, para que eles pudessem viver esses 7 anos e talvez eu acho que um pouco mais. Talvez 14 anos desse tanto de estocagem, né? Sabedoria, cara, você vê? Você vê isso? Ele até já estocava, ia estocando. E com o passar do tempo, né, que teve essa seca em todo o território ali, as pessoas que venderam José lá do outro lado, lá, estava andando de região em região procurando alimento. Olha só. Ali procurando alimento. E até que chega ali onde está o faraó. Se eu não me engano é a Babilônia. E os irmãos de José chegam na Babilônia. E chegando na Babilônia, chega até faraó. José o soldado, na verdade, né, que provavelmente teriam atendido. E José viu seus irmãos, olha só, viu seus irmãos e reconheceu. Viu seus irmãos e reconheceu. Parece que relata que ele se recolhe e chora lá no... Ele chora, depois ele volta. E aí ele vai e fala pro... Ele tinha... Ele pede pra eles ir lá... Ele pede para que o caçula fique. Né? Porque ele conheceu que eram os irmãos dele. Falou, o caçula vai ficar... A gente tem mantimentozinho. Leva esse mantimento para vocês ir. Leva esse mantimento para vocês ir e voltar com o vosso pai. E ele indo para lá, eles foram e voltaram. Eu não sei se é exatamente assim, mas não, é ao contrário, Vai, daí eles começam a conversar com o faraó, que é José agora, né? E daí fala assim, nós temos um irmão caçula lá, né? Só que como o José reconheceu que era irmão deles, lá ele entendeu, falou, pô, eu tenho um irmão novo que eu não conheço. E aí então ele falou, ó, um de vocês vão ficar. Um de vocês fica, vai lá e busca o pai de vocês. E daí foi lá e buscou o pai deles lá, deu um pouco de mantimento para eles ir. Eles foram, buscaram o pai de José e trouxeram para a Babilônia ali, onde eles residiam. E aí José então se revela para eles quando está todos eles ali, né? Se não me engano, era para eles levar o mantimento e voltar, parece que é. Eu só sei que
Tá, vamos, vamos, indo nesse raciocínio. Tá, quando ele vem, quando ele vem, o pai de José, o José se revela para eles que ele é José do Egito. E aí eles começam a se emocionar, né? Fala, poxa, nosso irmão aqui. E aí choraram, né? Porque você vê a raiva que José teve, a ira que José teve de ver os irmãos tendo vendido ou mentido sobre ele. E José poderia matá-lo eles e deixar eles encarcerados lá. Mas Deus tocou no coração de José e, e deu para ele essa maturidade que ele não tinha, olha só. Mas você vê que a gente começa a entender, ele não tinha então essa maturidade. E Deus deu para ele essa maturidade. E então José recebe eles, né? E eles começam a conviver ali entre a Babilônia. Eles começam a viver ali entre a Babilônia. E você vê a emoção certo do pai de José, né? Fala, meu filho está vivo. Caramba. Outra emoção. E é isso. Vamos ficando por aqui. Ai.